A paz do Senhor Jesus, eu sou a missionária Kelly, sou missionária do Avivamento da Fé da cidade de Tarumã e eu venho aqui, diante deste vídeo, dizer para os irmãos, fazer algo que o Senhor tem colocado no meu coração já há mais de um mês. Tenho relutado bastante, porque eu tenho um pouco de timidez em falar em vídeo, mas eu quero ser obediente e fazer a vontade do meu Senhor. Eu quero trazer nesse dia, para que vocês que estão aqui nos ouvindo, venham a entender o poder que o Senhor Deus colocou em nossas mãos. Em tempos de política, nós precisamos fazer com que esse poder seja válido. Sabemos que temos um Deus grandioso, não importa de que religião você seja, sabemos que tem um Deus que zela sobre todos nós. E nesse momento eu quero trazer para você uma palavra que Deus colocou no meu coração, acerca de rei, acerca de poder, acerca de pessoas que são constituídas para nos liderar. Houve uma época de muita batalha, lá em Samuel, lá no começo da Bíblia. Nós vemos ali que houve batalhas dos filisteus contra o povo de Deus, contra os israelitas. E nessas batalhas, era natural que o povo quisesse alguém que liderasse sobre eles. Ali eram constituídos juízes que faziam a função de liderar. Porém, esses juízes, eles tomaram rumos que não provinham da parte do Senhor, foram corrompidos, se deixaram corromper, muitas vezes por subornos, se pervertendo os direitos. Sendo assim, os anciões da época, eles recorreram a uma pessoa chamada Samuel, que era um profeta. E eles foram até diante de Samuel e requereram de Samuel um rei para reinar sobre Israel. E Samuel, como profeta que era, foi buscar a direção ao Senhor e pediu ao Senhor que vos desse um rei. E Deus, ele é tão poderoso em sua grandeza que ele respeita a nossa decisão. Deus já havia escolhido um ungido lá no começo do capítulo de 1 Samuel, que seria Davi para reinar sobre o povo. Só que o povo não teve essa paciência de esperar o ungido do Senhor ser preparado para se reinar sobre o povo. E escolheram um rei chamado Saul para governar. E o que acontece é que quando nós usamos o poder que Deus nos dá para escolher alguém para reinar sobre nós e escolhemos de uma forma errada, as consequências são muito graves. São muito graves. E eu quero que você, nesse momento, que está ouvindo, que está assistindo esse vídeo, entenda que muitas vezes nós queremos culpar o nosso Deus pelos problemas. E Deus, ele dá o poder na sua mão de escolher. Então eu quero que você pense o seguinte: com esse poder que Deus te deu, o que você pode fazer para poder melhorar? O que você pode fazer? Nós vemos aqui em Samuel 13 que a consequência foi muito terrível de quando foi escolhido Saul para governar. Um homem que não tinha temor ao Senhor. Um homem que fazia as coisas conforme ele bem queria. Uma certa feita, foi dito para ele esperar em determinado lugar para se fazer um sacrifício ao Senhor. E ele vendo que as coisas estavam ficando apertadas, que a guerra estava crescendo, que a multidão de inimigos estavam crescendo, o que ele fez? Ele não esperou pelo profeta Samuel para fazer o holocausto. E ele simplesmente queimou o holocausto de qualquer maneira. Então, às vezes, irmãos, a gente acha que está fazendo a coisa certa, mas não está fazendo a coisa certa, porque muitas vezes a gente toma decisões que não estão na direção do Senhor. Então, o que eu quero passar para você, que quando ele tomou essa decisão, sabe o que aconteceu? Nós vemos aqui no capítulo 13 de 1 Samuel, no versículo 13, que diz assim: então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Uma coisa tão pequena fez uma diferença muito grande, a falta de obediência. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo. Portanto, não guardaste o que o Senhor te ordenou. Olha aqui para você ver. O que acontece é que quando Deus olha para as nossas atitudes e ele nos rejeita, Deus ele rejeitou a Saul.
Porque Saul foi buscar conselho de quem não era de direito de buscar conselho. Saul, ele não demonstrou temor ao Senhor Todo-Poderoso. Saul, ele mostrou claramente que ele fazia aquilo que ele queria e que ninguém podia falar para ele o que ele tinha que fazer. Então nós temos que olhar para essa semana que o Senhor Deus Todo-Poderoso, ele concedeu na tua mão. Você católico, você espírita, você ateu, você servo do Deus Altíssimo. Você tem um poder nas suas mãos. Você tem um trunfo nas suas mãos para escolher a pessoa que vai governar sobre você. A palavra de Deus ela é bem clara quando diz que pelo fruto você conhece a árvore. Quais são os frutos que a árvore que estão ali propondo para você que vai ser uma boa pessoa estão lhe oferecendo? São frutos amargos? São frutos doces? São frutos que têm uma aparência muito boa, mas por dentro é amargo, é podre? Então eu quero encerrar essa minha fala, obedecendo a voz do meu Deus. Use o poder que Deus te deu nessa eleição e coloque para reinar sobre você pessoa que tem unção, pessoa que tem temor, pessoa que obedece à voz do Senhor, pessoa que tem fruto, árvores dignas de fruto de arrependimento. Você que tem sabedoria sabe do que eu estou falando, viu? Faça aquilo que Deus colocou no seu coração. Estamos orando para que essa semana seja uma semana de bênção para todas as cidades, para este Brasil, para esse estado, para que todos os lugares sejam alcançados pelas potentes mãos do Senhor e que o Espírito Santo de Deus dê direção às pessoas, para que as pessoas verdadeiramente saibam o que Deus está fazendo. Amém? Deus abençoe.